Quando tudo voltar ao normal no mundo pós-pandemia, a China vai começar a reabrir suas fábricas e voltar ao trabalho. Mas muita coisa pode ter mudado. Apesar de ser a fábrica do mundo nos últimos 40 anos, esse monopólio pode começar a ser desafiado por países que querem entrar na briga competindo com a China. De fato, já estamos começando a ver outras nações ao redor do mundo indo em direção a copiar as famosas estratégias de mão de obra barata da China. E talvez estamos acompanhando o início do processo que faz surgir novas potências econômicas. Mas isso não é nenhuma novidade e já aconteceu de forma bem sucedida há algumas décadas. Fala galera, aqui é o Thales do canal Elementar e se tu é novo por aqui, a gente fala sobre empreendedorismo e negócios. Então já te inscreve aqui nesse canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Em 1970, a China passou por uma grande mudança econômica e cultural. Ela começou uma mudança fiscal com pesados investimentos em infraestrutura para poder se destacar economicamente. A construção de grandes fábricas e portos que maximizavam a produtividade e eficiência era uma parte disso. E, quando essas zonas econômicas foram abertas ao comércio exterior e investimentos pesados devido a essa mudança fiscal, a economia da China começou a explodir na década de 80. As maiores empresas dos Estados Unidos na época começaram a fabricar seus produtos na China porque a China podia fabricar os produtos dessas empresas com uma qualidade semelhante, mas por um preço muito mais baixo do que se fossem fabricados nos Estados Unidos. Isso foi em grande parte devido aos baixos salários que os trabalhadores chineses recebiam, juntamente com outros fatores como leis tributárias, facilidade na importação e exportação e o fato de que a containerização foi popularizada na década de 80. Fazendo com que fosse mais barato importar bens do outro lado do mundo ao invés de fabricá-los no seu próprio país. Se você não sabe como uma simples caixa de metal chamada container mudou a maneira como fazemos negócio, confere esse vídeo que fizemos aqui no canal. De repente, se uma empresa optasse por fabricar seus produtos fora da China, poderia não ter mais preços competitivos, o que provavelmente levaria eles a perder espaço de mercado. Então, em 2010, um terço de todos os produtos do planeta eram fabricados lá. E no espaço de 50 anos, a China deixou de ser uma nação pobre baseada na agricultura para uma nação que possui a segunda maior economia do mundo, atrás somente dos Estados Unidos. Agora aqui vai a pergunta que vale R$1 milhão em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. Tu já deixou o like no vídeo? Opa! Não, essa não era a pergunta, mas aproveita aí já que eu errei e deixa aquele like aí no vídeo. Voltamos à pergunta. O que acontece com um país que constrói sua economia com baixos custos de mão de obra, mas que de repente se torna muito rico? Em 1995, o salário médio anual de um trabalhador chinês era de cerca de $774. Foi aumentando gradativamente até que a partir de 2018, o trabalhador chinês médio fatura em torno de 11.610, um aumento incrível. Respondendo à pergunta, isso significa que hoje o custo de fabricação dos produtos na China se tornou muito mais caro do que costumava ser, e as empresas não podem mais produzir produtos a baixo custo como costumavam fazer antes. E justamente por isso começamos a ver um declínio da fabricação de produtos na China em 2016, onde pela primeira vez sua produção industrial diminuiu em 0,78%. Após 2016, a China voltou a ver bons aumentos na produção até que os Estados Unidos colocaram tarifas sobre as importações da China, o que causou uma diminuição nas exportações chinesas para os Estados Unidos em 12,5% em 2019 e fez com que muitas empresas começassem a procurar por manufatura de produtos em outros países. Mas uma preocupação maior começou a tomar conta das nações ao redor do mundo desde que a China começou a naturalmente tomar conta do setor de tecnologia do mundo. Essa preocupação se chama privacidade. A população num geral e muitas autoridades começaram a se questionar. A China não é um exemplo na maneira como lida com algumas tecnologias e a privacidade. Logo, todos estavam preocupados. E isso fez com que alguns governos tentassem tirar a tecnologia chinesa para fora dos seus próprios países, além de incentivar empresas a fabricarem seus produtos nacionalmente em vez de na China. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos inclusive solicitou que a FCC encerrasse a autorização de telecomunicações da China nos Estados Unidos, alegando risco à segurança nacional. Todas essas coisas que acabei de falar, desde o aumento dos custos trabalhistas, as questões políticas e privacidade e até essa pandemia que estamos vendo,
fizeram com que as nações se questionassem sobre boa parte da fabricação do mundo ser originada na China. Mas o país continua sendo o maior fabricante do mundo. Quando a pandemia surgiu em Wuhan e causou desligamento no setor de manufatura da China, muitos países começaram a ficar sem bens essenciais que todos precisavam simplesmente porque confiavam única e exclusivamente na China para produzir esses bens e não tinham um plano B. Por exemplo, a China é o principal fabricante de equipamentos médicos do mundo. Logo, quando o mundo precisou de um aumento no fornecimento de máscaras e luvas, é possível que a China tenha escolhido não exportar esses materiais, para que pudesse ficar com tudo para si e se armar contra o vírus. E no fim das contas, isso pode ter provocado crises sanitárias ao redor do mundo, justamente porque estamos à mercê de uma única nação fornecedora. A parte triste disso tudo é que precisou vir uma pandemia e crises econômicas e sanitárias para que as nações ao redor do mundo acordassem para isso. A China, juntamente com a Índia e Irlanda, é responsável por mais de 90% dos insumos farmacêuticos utilizados pela indústria brasileira de genéricos. Logo, isso pode causar um grande problema, exatamente como está acontecendo nos Estados Unidos, onde aproximadamente 100 medicamentos comuns foram reportados como escassos pelo FDA, que é a Administração de Comida e Medicamentos dos Estados Unidos. E essa escassez não atingiu apenas o setor médico, mas praticamente todos os outros setores. De repente, pequenas empresas que buscavam produtos e suplementos essenciais para moda, tecnologia ou qualquer outro tipo de negócio começaram a ter atrasos de 1 ou 2 meses em seus pedidos. E isso pareceu ser a gota d'água para a maior parte do mundo mudar sua estratégia de fabricação. Nos anos 50, um homem chamado Nicholas Darvas queria entender e dominar o mercado de ações. Ele estudou profundamente as bases do mercado financeiro através de livros, dicas e notícias, e criou uma teoria baseada na análise das ações de uma empresa, que garantia que as ações iriam subir. Confiando cegamente na sua teoria, ele investiu tudo o que tinha e mais um pouco na empresa Jones & Laughlin. Para sua surpresa, as ações da empresa começaram a cair e ele perdeu quase $100 mil nos dias de hoje. Darvas cometeu alguns erros, dentre eles colocar todos os seus ovos dentro de uma cesta só, e foi justamente o mesmo erro de empresas e nações ao redor do mundo quando escolheram a China para ser a cesta em que todos iriam colocar seus ovos. Infelizmente, só começamos a ver uma mudança significativa no início de abril de 2020. O Japão anunciou que vai emprestar mais de $2,2 bilhões para tirar empresas japonesas da China e levar para o Japão e outros países asiáticos. Em um relatório recente, a Tokyo Shoko descobriu que aproximadamente 37% das mais de 2.600 empresas pesquisadas disseram que planejavam mudar pelo menos parte de sua manufatura para um país fora da China. Só que isso traz à tona mais uma análise. Quem vai ser o maior beneficiário dessa mudança de mentalidade dos países que produzem na China? O primeiro na lista é outro país asiático que atravessa um crescimento econômico nas últimas décadas. No ano de 2000, o Vietnã era um país com pobreza extrema e, de fato, o PIB per capita do Vietnã era míseros $390 na época. Como a população da China começou a se tornar mais rica, nos anos 2000 empresas como a Nike começaram a construir fábricas no Vietnã porque ficou mais barato fabricar alguns produtos no Vietnã do que na China. Nas décadas seguintes, muitas outras empresas começaram a fazer o mesmo. O Vietnã hoje é considerado um país de renda média, com um PIB per capita de aproximadamente $3 mil. E é bom lembrar que essa mudança da pobreza extrema para renda média ocorreu em apenas 20 anos, uma das economias que cresceram mais rápido na história. Mas não foi somente a Ásia que foi beneficiada com essa mudança. A Tempest Capital, uma empresa de capital privado no México, estimou que o México receberá entre 12 e 19 bilhões de dólares em redirecionamento de manufatura chinesa por ano em um futuro próximo. Além disso, uma pesquisa com 160 executivos da Foley Lardner sugeriu que 2/3 das grandes corporações dos Estados Unidos planejavam mudar pelo menos parte de sua base de manufatura da China para o México dentro de 2 anos. Ninguém sabe quantas dessas empresas realmente vão seguir adiante com seus planos, mas há muitos dados mostrando como o México já está se tornando um dos maiores centros de manufatura do mundo. Para se ter uma ideia, em 2018 as exportações do México para os Estados Unidos aumentaram cerca de 10,6%, impressionantes $346 bilhões. E para fins de comparação, isso representa cerca de 64% do que a China exporta para os Estados Unidos, e esse número vem crescendo todo ano. Agora, sem dúvida, um dos países mais intrigantes que se beneficiou nos últimos anos é a Índia. Com 1,3 bilhão de pessoas,
A Índia tem aproximadamente a mesma população que a China, mas a diferença é que a Índia ainda é largamente uma sociedade agrícola sem muita infraestrutura. De qualquer forma, desde 2002 a economia da Índia cresceu de um PIB per capita de $470 para cerca de $2.100 em 2020. E esse crescimento econômico resultou em mais de 300 milhões de cidadãos saindo da pobreza. Isso tudo nos últimos 18 anos. Mas aqui está o lance. Diferente do Vietnã, o crescimento da Índia não veio da indústria de manufatura, mas sim de indústria de serviço de tecnologia. Isso não quer dizer que não exista manufatura na Índia. No início de 2014, eles experimentaram com a fabricação de celulares e terminaram um ano com 3 milhões de unidades produzidas. Até o final de 2017, a Índia produzia cerca de 11 milhões de celulares por ano e rapidamente se tornou o segundo maior fabricante de celulares do mundo. Apesar desse número impressionante, a infraestrutura da Índia ainda é inadequada no momento para que eles se tornem a próxima China. A Índia hoje é a China dos anos 80, porque a força de trabalho possui um custo extremamente baixo de mão de obra. Enquanto na Índia o trabalhador médio ganha cerca de $5 por dia, na China esse mesmo trabalhador ganha cerca de $28 por dia. Ou seja, apesar de não ter a estrutura ideal, a Índia é um lugar mais atraente para algumas empresas fabricarem seus produtos, mesmo que encontrem alguns problemas de infraestrutura pelo caminho. Consertando esses problemas e investindo em mais infraestrutura, a Índia pode ir muito longe. Então, mesmo que alguns países já estão se beneficiando com essa mudança de mentalidade das grandes nações e empresas ao redor do mundo, ainda temos talvez 20 anos antes de outro país alcançar a China, em termos de produção industrial. E quando essa época chegar, quem vai ser a nova Índia? Quem vai ser o novo Vietnã? Quem vai substituir o México e sua mão de obra barata? Nós aqui do Elementar acreditamos que seja importante que, não somente nossos inscritos, mas a sociedade no geral saiba as mudanças econômicas que estão acontecendo no mundo para poder se adaptar e antecipar grandes mudanças ou então aproveitar as oportunidades que vêm com elas. Pode ser que no futuro próximo investimentos nesses países fiquem atraentes, então é importante olhar para eles com outros olhos e se antecipar ao mercado. Mas eu sei que muitos brasileiros estão decepcionados com o Brasil e querem sair do país de qualquer maneira. Quem acompanha o canal aqui sabe que hoje eu estou no Canadá e eu sei que esse é um país que o brasileiro adora e de fato é um excelente lugar para se morar. Mas às vezes a questão financeira atrapalha. Logo, é interessante analisar a vida em países como o México, que podem se transformar numa potência, assim como a China. E se por um lado a China é a fábrica do mundo, por outro lado a Amazon é a loja do mundo. A gente tem uma playlist com vídeos só falando sobre a Amazon e sobre Jeff Bezos. Como tudo começou, como a Amazon ganha dinheiro, como ela está dominando outros mercados. Então clica aqui na tela ou em algum dos links aqui na descrição. Caso tu esteja pensando em criar um negócio, a gente tem também uma playlist de vídeos práticos para te começar um negócio rápido e com baixo investimento. Confere aqui na tela ou na descrição. E se tu chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like e compartilhar com um amigo para dar aquela força aqui pro canal. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.